Jesus, te exaltamos. Seja entronizado aqui, Pai. Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo. 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 Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. Aleluia, a palavra do Senhor nos diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então você adore e exalte ao Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Aleluia. Nessa hora eu te convido, se você puder colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos e fazer como uma oração ao Senhor através dessa canção. Deus, toma o meu coração, faz a tua vontade, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o nosso coração, Deus. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim, Deus. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com
ti adoro, meu Senhor. Nós te adoramos, Pai, e declaramos, toma o nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Nessa hora nós clamamos e pedimos a ti, Jesus, faz o teu querer em nós. Faz o teu querer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que não seja, Senhor, feito os nossos sonhos segundo a nossa própria vontade, mas cumpra sim, Senhor, a tua vontade em nós, porque nós temos a garantia que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável, e nós confiamos, Senhor, é na tua palavra que tem sempre o melhor para nós. Por isso, Deus, reina sobre o nosso coração, faz morada. Age em nós, Pai, pessoas que te adorem em espírito e em verdade, que reconhecem, Pai, que precisam e necessitam de Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Toma o nosso coração, Deus. Agora, no Profetizando Vidas, você vai conhecer mais sobre o projeto Restaurando Vidas. Um projeto incrível, lindíssimo da nossa igreja. E você vai entender por que Deus não abre mão de você. Há muitos anos atrás, no interior de São Paulo, Deus restaurava completamente a vida de uma mulher. E a vocacionava para restaurar muitas outras vidas. Ela começou a receber pessoas na sua casa e hoje, aqui em Minas Gerais, a sua casa é bem maior e continua de portas abertas com vários projetos. O Restaurando Vidas, ele tem várias portas, né? Então nós começamos aqui com o Moriá, onde ele funciona aqui 3 vezes por mês. Tem um Moriá, esse Moriá é muito especial. Além das ministrações, todas as pessoas têm atendimento individual. Depois criamos um Renovo, que é outra porta linda. As pessoas vêm, são um tempo maior. Ela fica 1 semana, se precisar 2 semanas. Então ela é tratada aqui dentro, no Restaurado Vidas, passa pelo Moriá, passa pelo Renovo, né? E passa pela escola, a escola de intercessão, que é treinando a pessoa para ela prosseguir. Senão ela é restaurada, mas se ela não receber as armas específicas, como diz Efésios 6, ela para no meio do caminho novamente. Então é um processo. Aqui também temos um só para pastores, chamado Refrigério, né? Então são vários programas. Temos Restaurando Famílias, aonde vem os pais e os filhos a partir dos 7 anos. A primeira pessoa que foi cuidada e restaurada por esse ministério hoje tem uma linda história para contar. Eu estava numa crise no meu casamento e eu estava em pânico e depressão profunda. E ela me auxiliou aqui, né? Me tratando, me cuidando, me colocando a auxiliar nos atendimentos. E hoje eu trabalho aqui na Estância Paraíso no aconselhamento. Há uma esperança. Jesus, ele é a nossa esperança. Ele transforma tudo nas nossas vidas. Para mim é um privilégio poder falar desse lugar, onde eu vivi cura, transformação, libertação. Foi aqui que eu tinha endometriose bem profunda e Deus curou meu ventre e hoje eu tenho a Esther, minha filha de 4 anos. Aqui também eu passei por um processo de cura, liberação de perdão muito profundo. Então eu posso dizer para vocês que para primeiro servir nesse ministério, eu tive a minha vida restaurada neste lugar. Eu conheci a Estância em 2014, abril de 2014. Eu realmente estava passando por um processo de depressão muito grave, muito grave. Era do trabalho para o quarto, eu isolada.
e com automutilação. E aqui eu encontrei muito amor, mas muita firmeza também, muito direcionamento, muito confronto e fui curada da automutilação. Eu machucava minhas unhas, mordia minhas unhas, eram todas feridas e Deus me deu a graça de ser curada dessa automutilação e de estar sendo curada dessa depressão. A gente vive nas igrejas, mas tem muito medo de abrir nosso coração. A gente vive na igreja, constrói relacionamentos, mas não é o suficiente para que a gente abra e possa falar de nossas lutas, de nossos medos, de nossas angústias, de nossas decepções. E tudo isso vai acumulando e vai gerando lixo na alma. Então eu aconselho pessoas que não conhecem o ministério que venham até aqui. Nós estávamos assim numa fase assim muito difícil no casamento. A nossa família, depois que fomos para Família Restaurando Vidas, foram todas restauradas. E hoje em dia eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E hoje nós temos o prazer de estar aqui servindo ao Senhor, restaurando outras vidas, aconselhando, né, para que as pessoas não desistam. Então esse é o objetivo do nosso coração, que as pessoas não desistam, que o Senhor não abre mão das vidas. Quem quiser vir participar, estar aqui com a gente, né, nesse processo de restauração, a casa dela ficou maior. Então eu quero dizer para você que Deus não abre mão de você. Somos igreja, somos Lagoinha e estamos profetizando vidas. Olá, estamos de volta. Esse é o nosso Quarta na Palavra. Eu sou o pastor Samuel e estamos aqui para meditar na Palavra do Senhor. Mas antes, eu quero te dar uma oportunidade de você poder participar daquilo que Deus tem feito. Você acabou de assistir um vídeo aí de mais uma ação que nossa igreja tem realizado e você pode contribuir através do seu dízimo e da sua oferta. Então, na nossa tela estão passando as nossas contas, você pode fazer um depósito, uma transferência, mas o importante é que você venha fazer, como Paulo diz, com alegria no coração, com a certeza de que você está fazendo para o Senhor, contribuindo com aquilo que Deus tem feito aqui em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e no mundo, onde tem uma Lagoinha implantada. Nós queremos servir pessoas, amar pessoas e servir a nossa sociedade. Por isso, o seu dízimo e a sua oferta são tão fundamentais para que essa obra não pare. Por isso, contribui, dê o seu melhor, dê com alegria, dê na certeza e na convicção de que primeiro Deus te deu tudo. Por isso, com um coração grato e generoso, você contribui ao Senhor em nome de Jesus. E nesse momento, eu queria orar. Antes de nós estudarmos a palavra do Senhor, meditarmos no texto bíblico, eu gostaria de fazer uma oração. Por isso, feche seus olhos e fale assim comigo, em concordância. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque a Tua palavra é viva e real. A Tua palavra fala aos nossos corações. Eu tenho certeza que hoje seremos tocados pela exposição do texto bíblico. Nós viemos a ser confrontados a viver em obediência ao que a Tua palavra nos diz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, se você puder, abra comigo o texto bíblico do livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo 31. Eu queria meditar um pouquinho nesse texto, nisso que é o final do sermão escatológico de Jesus. As últimas palavras do mestre ali do seu sermão escatológico. Então, no capítulo 25, no versículo 31, Jesus diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu
e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, como eu falei, este é o final do sermão escatológico de Jesus, onde Jesus afirma que nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos. Nós seremos julgados pelas nossas obras, pela forma como nós nos relacionamos com as pessoas, em especial por aqueles que Jesus chama de pequeninos. E com isso eu não estou dizendo que nós seremos salvos pelas nossas obras, as nossas boas obras que nos justificam, de forma nenhuma, porque toda a Escritura Sagrada afirma justamente o contrário, que nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz. Nós não somos salvos pela nossa obediência, mas somos salvos pela obediência de Jesus, que foi até a morte e morte de cruz. Mas o que eu estou querendo dizer é que, se nós somos salvos pela obediência de Cristo, nós somos salvos para a obediência a Cristo agora. Porque nós encontramos a salvação, que nós encontramos o amor de Deus, fomos encontrados por esse amor. Então agora nós podemos obedecer e ser fiel. E é mais ou menos isso, aliás, é exatamente isso que Jesus está querendo nos ensinar com essa passagem. Jesus não está afirmando salvação por obras, mas Ele quer nos ensinar algo mais. Então eu gostaria de entender melhor o que Jesus está querendo nos dizer com essa passagem, de que no final dos tempos nós seremos julgados pelas nossas obras. E para entender melhor um pouquinho esse texto, esse final do sermão escatológico de Jesus, é preciso entender o contexto todo. É preciso entender todo o sermão escatológico e também um pouquinho antes, o que Jesus afirma antes, o que Mateus, ao colocar no final do seu livro, esse texto, essa passagem de Jesus, o que ele quer nos ensinar. O que Jesus quer nos ensinar e o porquê de Mateus colocar essa sequência de parábolas no sermão escatológico e, enfim, o que ele escreve nos capítulos anteriores. Então eu gostaria, nesse tempo, de olharmos um pouquinho para o capítulo 23, o capítulo 24 e, enfim, o capítulo 25 de Mateus, para entendermos melhor o que Jesus tem a nos ensinar no final deste capítulo, no final do seu sermão escatológico. Então, nós vemos no capítulo 23, Jesus relatando numerosas acusações contra os líderes religiosos de Israel daquela época. Nós vemos ali o mau uso da lei, Jesus apontando o mau uso da lei por esses líderes religiosos. O capítulo é tão interessante que ele começa condenando os líderes por dizerem e não praticarem. Em Mateus 23, 3, Jesus diz assim, voltamos um pouquinho ali e fala assim: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos dizem, porém não nos imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. E no versículo 5 ele diz assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens.
pois alargam os seus filactéries e alongam as suas franjas. Jesus está falando que os líderes religiosos, os fariseus, eles faziam apenas para serem vistos, para serem aplaudidos pelos homens, mas também eles falavam e não faziam o que eles falavam. Então Jesus começa uma série de acusações, os famosos ais de Jesus. Ai dos fariseus hipócritas, ai dos religiosos. Os famosos ais. E aí então ele conclui esse capítulo com uma condenação, profetizando o juízo sobre os erros deles e também profetizando que Jerusalém seria destruída e que ficaria deserta. Então o capítulo 23 encerra com essa condenação de Jesus. E no início do capítulo 24, Jesus afirma que o templo também seria destruído. Se Jerusalém seria destruída e ficaria deserta, o templo também estaria incluso nessa destruição. Então o templo também seria destruído. E após Jesus afirmar que não sobraria pedra sobre pedra do templo, então os discípulos, em particular, eles fazem 3 perguntas para Jesus. Eles perguntam: quando essas coisas vão acontecer? Qual será o sinal da tua volta? E qual será o sinal do fim dos tempos? E é tão interessante observar essas perguntas dos discípulos. Por quê? Porque tudo o que Jesus passa a ensinar e a pregar, o sermão escatológico de Jesus a partir do capítulo 24, é uma resposta a essas 3 perguntas dos discípulos. Então nós temos que entender que Jesus está respondendo 3 perguntas distintas. Quando estas coisas vão acontecer? Que coisas? O que Jesus tinha acabado de profetizar que iria acontecer, a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. E eles perguntam também quando será o sinal da tua volta e do fim de todas as coisas. Então, Jesus responde essas perguntas. E para nós entendermos melhor o texto lido, os versículos que nós lemos aqui do final do sermão escatológico, basta a gente entender da seguinte maneira a forma como Jesus responde a cada uma dessas perguntas. Quando Jesus está falando sobre a queda de Jerusalém, a destruição do templo, que acontece pela história, nós sabemos, em 70 depois de Cristo, um pouquinho mais de 40 anos, um pouquinho menos de 40 anos depois da morte de Jesus, ele fala que antes dessa destruição haverão sinais visíveis para aquela geração ficar atenta e poder fugir antes que ocorra. Ou seja, quando ele fala sobre a destruição de Jerusalém, ele fala que haverão sinais. Mas quando Jesus responde acerca da sua volta, ele deixa claro que ninguém pode prever o dia e nem a hora. Então, alguns exemplos da fala de Jesus acerca da destruição de Jerusalém. Ele fala que vai acontecer naquela geração. E isso está tudo no capítulo 24. Então, se você quiser entender melhor essa mensagem, fica um para casa para você. Leia aí o capítulo 23, o capítulo 24 e todo o capítulo 25, para você entender melhor esses versículos que nós lemos. Para entender melhor o contexto, eu vou estar expondo aqui de uma maneira muito breve, mas que a compreensão seja melhor. Então leia de para casa esses versículos. E aí no capítulo 24, então, Jesus fala que a destruição de Jerusalém vai acontecer naquela geração, nós sabemos que acontece em 70, depois de Cristo. Jesus fala que haveriam tempos inusitados, como guerras e fomes, e nós sabemos que houve sim um período de fome em Jerusalém antes da destruição, houve muitas guerras. Fala que a perseguição aumentaria muito aos discípulos de Jesus, e nós sabemos que o período de 50 depois de Cristo até 70 depois de Cristo foi um período de muito massacre ao cristianismo. Jesus fala que vai haver tempo para a fuga, e ele dá um exemplo, o exemplo da figueira, que nós podemos saber quando estão chegando os frutos pelas estações. E Jesus pede para os discípulos para fugir quando vissem esses sinais e para que eles orassem para que não acontecesse no inverno e nem em um dia de sábado, porque os portões de Jerusalém estariam fechados e isso dificultaria a fuga. E é tão interessante que, de acordo com a história tradicional, a história relata que nenhum cristão
sofreu, que todos os cristãos eles conseguiram fugir antes da destruição de Jerusalém, que eles deram atenção ao que Jesus tinha falado e que nenhum padeceu em 70 depois de Cristo. Mas quando Jesus fala sobre a sua volta, ele usa alguns outros exemplos. Então ele fala sobre o tempo que não é conhecido e ele chama o evento da sua volta de aquele dia. Ele também fala que serão dias comuns, serão dias como os dias de Noé, onde as pessoas viviam a sua vida, davam-se casamento. E ele fala que na volta dele não haverá tempo para fuga, para se preparar. E aí ele dá o exemplo do ladrão. Se para a destruição de Jerusalém, ele dá o exemplo da figueira. Aqui, para a volta dele, ele dá o exemplo do ladrão, que chega de repente, não há tempo para se preparar e não há tempo para fugir. Então, o que Jesus está querendo ensinar é que nós não saberemos adiantadamente nem o ano, nem o mês, nem a semana, nem o dia, nem a hora, nem o minuto. Nós não conseguimos prever quando será a volta de Jesus. Eu costumo dizer que Jesus pode voltar agora, como ele pode voltar daqui 1000 anos. Nós não sabemos. Nós não sabemos, é só Deus quem sabe. Então não há como prever. Não há como saber, será um dia, será como Jesus fala, aquele dia, que nós não conseguimos datar, nem se vai ser nessa geração, se vai ser na próxima, se vai ser nesse ano, no próximo mês ou no próximo segundo. Então Jesus deixa esse alerta, que nós não sabemos quando será, portanto, que nós precisamos estar preparados, porque o Mestre pode voltar a qualquer momento. E aí eu quero perguntar para você já, você está pronto? Jesus deixa claro que nós não saberemos nem o dia e nem a hora, e que nós temos que estar prontos. Você está pronto? E essa é a pergunta que Jesus quer que a gente medite. Porque aí então, depois de falar essas coisas e deixar claro que não saberemos o dia e a hora, ele começa uma sequência de 3 parábolas para falarmos que precisamos estar preparados. Uma sequência de 3 parábolas que fala sobre a prudência de estar preparado para a volta de Jesus. E a primeira parábola, ainda no capítulo 24, é a parábola do servo fiel. Jesus fala que nós temos que ser prudentes em ser perseverantes, em fazer aquilo que é certo, mesmo com a aparente demora do nosso Senhor. Que o servo fiel é aquele que, mesmo que pareça que o Senhor esteja demorando, ele continua fazendo o que é certo, ele continua fazendo o que lhe foi pedido, ele não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Por quê? Porque é irresponsável viver achando que Jesus não vai voltar por agora. É irresponsável, que é prudente estarmos fazendo aquilo que nos foi pedido. Então, nessa primeira parábola, Jesus fala muito sobre a perseverança. Persevere em fazer o que é certo. Persevere em fazer o que Deus te pediu para fazer. Porque nós temos que ser como o servo fiel. Ser fiel o tempo todo. Ser fiel durante a semana e fim de semana. Não ser fiel apenas quando estamos com os irmãos, mas ser fiel no nosso trabalho, dentro de casa, na rua, no ônibus, no futebol, na igreja, em todo tempo, perseverando, sendo fiel com aquilo que Deus quer de nós em obediência a Jesus Cristo. Então essa é a primeira parábola que Jesus fala sobre estar preparado. E a segunda parábola é a parábola das 10 virgens. As 10 virgens da parábola provavelmente eram damas de honra da noiva que acompanhavam a noiva durante o cortejo. Era um costume o noivo ir até a casa da noiva, buscá-la juntamente com as suas damas e ir até a casa do noivo para fazer as bodas, para comemorar as bodas do casamento. E era uma tradição que o noivo chegasse atrasado. Então não havia uma hora certa para o noivo chegar. Por isso que as damas precisavam estar preparadas, porque o cortejo acontecia durante a noite devido aos fortes calores. Então, como o cortejo era à noite, era necessário ter lamparinas. E a lamparina era abastecida, o fogo era abastecido com o azeite. E como a hora do noivo não era certa,
não podia se prever, era necessário e era prudente levar o azeite extra. Então, quando ouve-se o anúncio da chegada, que o noivo está prestes a buscar a noiva na sua casa, não haveria tempo de se preparar, não haveria tempo de comprar mais azeite. O azeite tinha que estar pronto. Não havia tempo para mais nada. E o que caracteriza aqui o fracasso das 5 virgens nécias, porque a parábola fala sobre as 10 virgens, 5 foram prudentes e levaram azeite extra, e 5 foram nécias e não levaram azeite reserva. O que caracteriza as nécias foi achar que poderia, de última hora, resolver ali o problema, que poderia talvez prever a hora que o noivo fosse chegar e achar que o azeite que elas teriam seria suficiente. Então a parábola fala que elas saíram para comprar óleo e quando voltaram, perderam o cortejo. O noivo já tinha buscado a noiva, já tinha entrado na sua casa, os portões já haviam sido fechados e devido à hora avançada eles não poderiam abrir mais. Ou seja, as 5 virgens ficaram do lado de fora porque elas não estavam preparadas. E se elas não chegassem com o noivo, elas não poderiam entrar. Fica aí o mistério, né? Nós só podemos entrar se estivermos acompanhados do noivo. E na chegada do noivo, nós temos que estar preparados, nós temos que ser prudentes. Então Jesus, com essa parábola, ele quer reforçar mais uma vez a ideia da sua vinda inesperada, enquanto nós menos estivermos esperando. E essa parábola nos alerta a estarmos preparados o tempo todo, ou seja, nós temos que ter azeite para a lamparina. Aí talvez em seu coração surja a seguinte pergunta: se nós precisamos estar preparados, se nós precisamos ter azeite extra, azeite de reserva na lamparina, o que é estar preparado? O que significa isso? O que é ter esse azeite extra? O que é, na chegada do noivo, estar com tudo pronto, não deixar para a última hora? O que é estar preparado para a volta de Jesus? A resposta é vivendo uma vida santa, é vivendo uma vida praticando aquilo que Deus quer de nós, é praticando aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos, não é ter uma fé apenas da boca para fora, mas uma fé que nos leva à prática, porque o verdadeiro salvo, o verdadeiro redimido não é aquele que se acomoda na sua salvação. Mas o verdadeiro salvo é aquele que desenvolve um relacionamento diário com aquele que o salvou e reconhece que tudo que tem pertence a Deus e vive uma vida a serviço dele. Isso é estar preparado. E a próxima parábola que Jesus conta traz justamente a essa resposta que surgiu. Como estar preparado? Como ter azeite reserva para minha lamparina? E a próxima parábola é a parábola dos talentos. Porque estar preparado não é ficar seguro só esperando Jesus voltar. Não é ficar só assim, volta logo Jesus, que eu quero morar no céu, vem logo e eu estou aqui só te esperando. Mas estar preparado é viver a vida, é se arriscar a cumprir a vontade do Senhor. Estar preparado não é viver numa bolha, se isolando, fugindo de relacionamentos, fugindo do contato com o mundo e só esperando Jesus voltar. Não, estar preparado é de fato estar no mundo e ser sal e ser luz. É praticar aquilo que nós cremos, é viver a nossa fé. E é isso que a parábola dos talentos nos ensina. Talento aqui não se refere a aptidões inatas para realizar determinadas funções. Não é algo meu, não é algo que pertence a nós. Mas talento aqui é algo que pertence a outro que nos foi confiado. O que Jesus quer dizer com talento é justamente isso, porque na parábola dos talentos, eles recebem algo que era de outro e que foi confiado a eles. Os talentos se referem a tudo quanto nós recebemos de Deus como dádivas, sejam dádivas naturais ou sejam dádivas sobrenaturais. Isso são os talentos. Os talentos são as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus. É tudo que envolve a nossa vida.
Os talentos aqui são essas dádivas, como a saúde que você tem, como dons que Deus te deu, como capacitações sobrenaturais. Talentos são a possibilidade de ter um pão na sua mesa todos os dias, a possibilidade de estudar, a possibilidade de conhecer a Deus, de ter raciocínio. Tudo isso nós podemos considerar como dádivas que Deus nos dá. Ou seja, os talentos da parábola é a nossa vida, é a dádiva da vida que Deus nos presenteia todos os dias. Se você pode respirar, se eu posso respirar, se eu posso beber água e saciar a minha sede, é porque é uma dádiva de Deus. É dádiva. Então, o talento aqui da parábola é tudo que nós recebemos dele. É a nossa vida. É a nossa vida. Por isso, viver preparado, Jesus está falando que é não enterrar o talento, é não enterrar a dádiva que Deus te deu, ou seja, Deus te deu a dádiva da vida, não a desperdícia. Viver preparado é não desperdiçar a vida. E a vida é desperdiçada quando nós usamos ela da maneira errada, quando nós usamos ela para nós mesmos, quando nós usamos ela buscando apenas o nosso próprio interesse. Não enterre o seu talento, não desperdice a sua vida, não viva apenas para si mesmo, mas viva para servir o próximo. O servo mau, ele não quer arriscar viver a sua vida. O servo mau, ele não arrisca investir os seus talentos, mas ele enterra o seu talento, ele guarda para si a dádiva que recebeu de Deus. Ele não se doa, mas por medo, a palavra fala que por medo ele enterra o seu talento. E o servo justifica com o medo o fato dele ter enterrado o seu talento. Mas quem tem medo é porque não ama. Quem ama não tem medo. Quem ama seria capaz de criticar uma ordem do Senhor, dizendo que é uma ordem muito severa, que tem medo dele e por isso não quis arriscar. A Bíblia diz que quem ama, obedece. Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos, Jesus nos ensina. Ou seja, quem ama a Deus, obedece e obedece à ordem de ter uma fé viva, uma fé que produz frutos, uma fé que se arrisca a viver a vida em comunidade, em relacionamentos, a servir pessoas, a pregar o Evangelho a toda criatura, a não desperdiçar a vida vivendo para o seu próprio umbigo, para o seu próprio ventre, para seus próprios desejos egoístas e interesses, mas busca, acima de tudo, a vontade do Senhor. Ser prudente e estar preparado para a vinda de Jesus é viver a nossa fé, é viver aquilo que nós cremos, é amar o próximo e se arriscar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, sim, mas ela envolve riscos, ela envolve sacrifício, ela envolve tomar a cruz e segui-lo, ela envolve renúncia, ela envolve sair de uma zona de conforto. Se você quer ficar numa zona de conforto, se você quer ficar acomodado, enterre seu talento. Desperdice a sua vida vivendo apenas para você mesmo, buscando apenas satisfação pessoal, buscando apenas aquilo que interessa a você e não as coisas do Senhor e do reino de Deus. Se você quer ficar acomodado, enterre seu talento mesmo. Mas agora, se você quer arriscar, se você quer viver a vontade de Deus, não desperdice a sua vida, mas use a sua vida para servir o seu irmão. Use a sua vida como um servo. Jesus foi servo por excelência. Ele nos ensina a sermos servos também, servindo o nosso próximo como a nós mesmos. Viver essa vida, viver a nossa fé na prática, é estar preparado, é não enterrar o nosso talento, é reconhecer
que tudo que nós temos não é nosso, mas vem de Deus, é dádiva de Deus. E se usamos para servir o próximo, é sinal que de fato fomos salvos e estamos preparados. Por isso, viva a sua fé. E o capítulo 25, ele encerra então com essa fala de Jesus, com o texto que nós lemos. Esse texto falando acerca do julgamento final diante do trono de Deus, onde todos nós compareceremos, onde Jesus fala que todas as nações se apresentarão diante dele. E esse discurso final, depois dessas 3 parábolas, não se enquadra como uma parábola, não é mais uma parábola, mas é uma descrição poética. Jesus, de uma forma poética, ele descreve a maneira como se cumprirá a profecia que ele mesmo anuncia no capítulo 16, versículo 27 de Mateus. E lá diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Jesus, ele descreve então de maneira poética essa profecia, que ele julgará, recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Jesus, então, de uma forma poética, ele fala a respeito das ovelhas e dos bodes, que ele separará as ovelhas dos bodes, os salvos dos não salvos. E o que Jesus deixa claro é que as nossas obras testificarão que fomos salvos ou não. As nossas obras servirão como esse testemunho, aquilo que nós fazemos. E esse é o critério que Jesus vai usar. E esse texto deixa isso muito claro. Mas só que esse texto deixa isso muito claro, que é o critério de Jesus e não o nosso, e que será usado no juízo final e não agora. Porque talvez você pode pegar esse texto e começar a sair acusando, apontando para os irmãos, falando: não tem obras, não é salvo. Tem obras, é salvo. Não é isso. Jesus está falando que aquilo que nós fazemos, a forma como nós nos relacionamos e servimos os irmãos, especialmente os pequeninos, testificará a nossa salvação no dia do juízo. E é o critério dele, não nosso. Não cabe a nós estar julgando, porque nós não somos os juízes. Mateus 7:1 deixa muito claro, né, que nós não podemos julgar, porque esse é o papel de Deus. Mas esse é o critério que ele vai usar. Um teólogo chamado Tasker, ele diz assim: asseguram a sua eleição não por dizerem constantemente Senhor, Senhor, nem por repetidas expressões verbais da sua fé, mas por numerosos atos de serviço em altos sacrifícios prestados discretamente aos seus semelhantes. Irmãos, a graça de Deus não é uma desculpa para não fazermos nada. Antes, ela é uma forte razão para fazermos tudo. A graça de Deus não nos acomoda, não nos leva a só esperar Jesus voltar e achar que estamos assegurados porque encontramos a graça, mas a graça de Deus de fato é uma forte razão para fazermos tudo, para servirmos ao nosso irmão, para termos uma fé viva, porque fé sem obras é morta. Mas é tão interessante que as nossas obras que testificam a nossa salvação não é algo forçado, não é algo que fazemos apenas para mostrar, como os fariseus faziam, que Jesus condena no início do capítulo 23. Não é algo que buscamos fazer apenas para mostrar e testemunhar. Não é algo que fazemos para sermos salvos, para alcançarmos a misericórdia de Deus, como os fariseus faziam, fazer para ser, mas é porque já somos, por isso que nós fazemos. É algo discreto, é algo natural de quem somos. E
Talvez por isso que as pessoas aqui perguntam para Jesus: Senhor, quando nós te demos de beber? Quando nós te demos de comer? Quando nós fizemos essas coisas? Porque eles não fizeram para chegar diante do tribunal de Deus e falar assim: Jesus, está aqui as minhas obras. Não, eles fizeram porque era natural. Nós fazemos porque é natural de quem nós somos. Nós não fazemos para ter um checklist e apresentar diante de Deus. Há um evangelista que ele diz assim: nós amamos e servimos aos outros, porque esse é o nosso comportamento natural das pessoas cheias do Espírito de Deus. Somos cristãos. Cristo foi servo por excelência. Precisamos servir porque o espírito do servo encheu o nosso coração. Quando servimos, estamos apenas agindo de acordo com aquilo que naturalmente somos. Você foi cheio, você foi preenchido, enchido pelo Espírito de Deus, então você foi enchido pelo Espírito do servo. E servir precisa ser nosso estilo de vida, a nossa forma de viver. Como eu falei, não como algo forçado, não como algo para apresentar diante de Deus, mas porque nós fomos amados, então nós podemos amar. Porque nós fomos servidos, então nós podemos servir. Quando nós somos encontrados pelo amor e Jesus nos resgata, nos salva, nos redime, nos resgata de nós mesmos, recebemos uma nova natureza e servir faz parte dessa nova natureza, é natural dessa nova natureza. Então, se no capítulo 24, ao longo de todo o capítulo 24, no seu sermão escatológico, na sua resposta de Jesus aos discípulos, ele deixa muito claro que aquele dia vem como um ladrão, que aquele dia é um dia que nós não podemos supor, prever nem a hora, nem o minuto, nem sequer o segundo, pois não há sinais que antecipam a sua vinda. E se no final do 24 ainda, e no capítulo 25, Jesus ele nos mostra 3 parábolas falando sobre a prudência de estar preparados para esse dia que é desconhecido, para estarmos prontos. O final do sermão deixa claro o que essas parábolas querem nos ensinar e o que Jesus quer que fique muito claro para nós, que ser prudente e estar preparado é viver aquilo que nós cremos. São as boas obras de uma fé viva, é servir o meu irmão em amor. Estar preparado para a volta de Jesus é servir com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Por isso que não é válido desprezar as nossas obras, deixar largada de canto como algo insignificante, como algo sem valor, porque nós não somos salvos por ela, mas nós somos salvos para elas. Deixar de lado as obras, deixar de lado a nossa missão de servir o meu irmão, é ser igual aquele servo da parábola dos talentos. É tratar isso como algo insignificante e enterrar a vida só esperando Jesus voltar, acomodado na falsa salvação. A fé morta é a fé que não produz obras. Mas a fé verdadeira, a fé viva, é uma fé que produz boas obras, como Tiago deixa muito claro. Só existem 2 caminhos. Ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós realizamos a nossa própria vontade, o nosso querer. Só existem essas 2 opções. Eu pergunto, você quer seguir qual caminho? O de fazer a vontade de Deus e se submeter a Ele em obediência? Porque nós confessamos Ele como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Declaramos que Ele é o nosso dono. O senhorio de Cristo está sobre a nossa vida. Então nós obedecemos. E obedecer a Deus é amar o nosso irmão, é servir o nosso irmão. Servir a Deus amando pessoas. E amar a Deus servindo pessoas.
Nós precisamos entender isso. A pessoa que diz seguir a Cristo e não leva a vontade de Deus para a prática da sua vida, anda por outro caminho, ele não traz o óleo na jarra, ele enterra o seu talento e não está preparado para a volta de Jesus. Por isso nós temos que viver essa vida de obediência e servidão a Cristo. Por isso que nós temos que aprender a nos relacionarmos uns com os outros, em amor, servindo uns aos outros. Como o nosso pastor Márcio sempre diz, a nossa maior disputa tem que ser quem vai lavar o pé do outro primeiro, quem vai servir o outro primeiro. Por isso eu pergunto, como estão os seus relacionamentos? Como estão os relacionamentos na sua casa? Os relacionamentos na sua comunidade de fé, no seu trabalho? Como está a sua vida com pessoas? Você tem servido as pessoas ao seu redor? Você tem se dedicado a servir aos irmãos, servir as pessoas do seu trabalho? Como você tem servido os mais necessitados? De que forma você tem abençoado aqueles que têm mais necessidades? Como você tem servido os pobres da sua cidade? Como você tem servido aqueles que têm passado fome? Como você tem servido aqueles que têm passado sede, que têm passado frio? Porque Jesus chama os pequeninos, aqueles que têm fome, sede, aqueles que estão prisioneiros, aqueles que estão hospitalizados. Como você tem servido a sua cidade? Como você tem servido ao seu Deus? Com uma espiritualidade, ou melhor, uma falsa espiritualidade, se achando superior e fazendo como os fariseus, falando e não fazendo o que eles falam, ou fazendo só para se exibir? Ou você tem servido o seu irmão discretamente, não para receber o aplauso, mas para que o Senhor veja e contemple as suas obras de amor por que você foi amado? Para encerrar, eu queria ler 2 versículos. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E 1 João 3:16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Entregar a sua vida a Jesus não é viver uma religião, mas é ser restaurado como ser humano, é ser restaurado naquilo que nós fomos criados, é ser restaurado nos nossos relacionamentos. Entregar a vida a Cristo, receber a nova natureza, nos leva a viver em obediência e em amor aos nossos irmãos. Se talvez você que está nos assistindo ainda não teve essa experiência de entregar a sua vida a Cristo, talvez você que está nos assistindo ouviu sobre essa volta iminente de Jesus que nós não sabemos quando será, e você não se sente preparado. O primeiro passo é reconhecer que Cristo é o Senhor da sua vida e que só Ele pode te salvar. Por isso, aí mesmo, onde você estiver, com as suas 2 mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu dono, que Tu és o meu Senhor e que Tu és o meu Salvador. Eu quero viver uma vida em obediência a Ti, porque o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso eu me entrego para Te servir e servir o meu irmão e estar preparado para a Sua eminente volta. Em Teu nome, amém. Se você orou comigo e essa palavra falou o seu coração e você quer passar a viver uma nova vida, a vida de Cristo, viver na comunidade de fé, nós queremos te ajudar. Por isso, ligue para nós.
Os telefones da Paz, nosso telefone da Paz, números de todas as operadoras estão aí na tela, para que você possa nos contactar. Então, ligue agora. Nós queremos te encaminhar para uma igreja perto de você e mais perto das Escrituras Sagradas, para que você possa viver, de fato, essa vida de serviço aos irmãos e serviço uns aos outros. Se você não consegue nos ligar agora, tem uma outra forma de nos contactar. Mande um e-mail para quarta@lagoinha.com. Nós vamos te responder, nós vamos te ajudar também e te ajudar a viver essa vida de fé, em nome de Jesus. Quero orar ainda. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, que ela nos instrui e nos leva a viver a Tua vontade e estarmos prontos, Pai, esperando a Tua volta, para, como Pedro fala, não sermos envergonhados. Jesus, nos perdoa, Pai, quando nós vivemos uma fé apenas verbal e não uma fé prática, que nós possamos a praticar e obedecer aquilo que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.